Boa noite, povo de Deus, amada Igreja de Cristo Jesus. Eu quero saudar a todos com a graça e a maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É com alegria que mais uma noite estamos reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para celebrar a vida, para celebrar Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Você que nos assiste, você possa abrir a porta da sua casa, você possa abrir as janelas da sua casa para o Espírito Santo abrir e entrar e trazer as verdades do Pai para dentro do seu lar. Eu não sei onde você está nos assistindo agora, mas convide o Espírito Santo para essa meditação na palavra, para esse tempo de alegria, esse tempo de júbilo, porque Jesus Cristo é alegria. Ele nos deu a vitória, Ele nos dá força para caminhar. Ele está à frente do seu povo. E se você se acha povo de Deus, você que não se acha povo de Deus, essa é a hora de você tomar essa decisão e vir celebrar junto conosco essa maravilhosa graça que nos é dada. Você não precisa pagar nada, porque a graça do Senhor é sobre a minha, sobre a sua vida, sobre a igreja de Jesus Cristo. E nesse tempo de pandemia, muitas coisas têm acontecido de negativo, coisas terríveis, pânico. Mas saiba, meu amado, que Jesus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Nenhuma folha cai da árvore se não for da vontade dEle. Por isso, aqueles que estão em Cristo se sentem seguros, sentem paz no coração, porque sabem que céus e terra passarão, mas a palavra do Senhor, que é verdadeira, continua para sempre. E ela quer habitar no meu, ela quer habitar no seu coração. Por isso eu te convido, compartilhe essa mensagem, para que outras pessoas recebam dessa graça, desse amor que nós estamos transmitindo aqui para você. E inicialmente eu quero compartilhar a palavra do Senhor. Você que tem a Bíblia aí em mãos, o smartphone, o tablet, computador, ou a Bíblia convencional, não importa a forma, tá, amados? A palavra do Senhor fala do mesmo jeito, da mesma forma. Abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo de número 8, o versículo de número 1 até o versículo de número 10. Neemias, capítulo 8, verso 1 ao 10. A minha versão, ela diz assim: Quando chegou o 7º mês, os israelitas tinham se instalado em suas cidades. Todo o povo juntou-se como fosse um só homem na praça, em frente das portas das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens, mulheres, de todos que podiam entender. Ele a leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo com atenção, a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estava Matatias, Semá, Anaías, Urias, Ilquias, Maceias, e à esquerda estava Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro diante do povo, e este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram ao Senhor, prostrando seus rostos em terra. Os levitas,
Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sebatai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Zorobade, Anã, Pelaías, instruíram o povo na lei, e todos permaneceram ali. Levaram o livro da lei de Deus, interpretando-o, explicando, a fim que todo o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdra, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: esse é o dia que é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando quando ouvia as palavras da lei. E Neemias acrescentou: podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este é o dia consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém, amados? Palavra maravilhosa aqui do livro de Neemias, onde o povo de Israel estava à praça, todos como se fossem um povo só. E Esdra, o escriba, aquele que era o entendido da lei, leu a palavra do Senhor, e todo o povo prostrou-se em terra, admirando as grandezas do Senhor, porque eles conheciam os grandes feitos do Senhor sobre Israel. E eles prostravam-se em terra, porque Moisés conduziu o povo, tirando-os do Egito, e Deus fez aquelas maravilhas. Isso era notório a todo o povo de Deus, e eles adoraram ao Senhor. Se você pegar o livro de Neemias, no capítulo de número 1, você vai começar a entender esse contexto a qual eu estou fazendo essa narrativa. Neemias, ele era copeiro do rei. Alguns estudiosos dizem que ele era eunuco, porque também tinha contato com as mulheres, a rainha do templo. E Neemias, ele se entristeceu quando ele soube da notícia que Israel estava totalmente destruída. Jerusalém estava com seus muros derribados, as portas todas queimadas, os muros fendidos. E um dos seus irmãos chega até ele e ele pergunta: como está Jerusalém? Como está a cidade dos nossos pais? E ele teve essa notícia que a cidade estava em ruínas. Neemias, ele entra em oração diante do Senhor. Ele fica sem comer, ele jejua para saber qual era a vontade de Deus sobre a vida dele e de todo o povo de Israel. E Deus o responde. O Senhor, ele responde a minha e a sua oração, amém? Ele respondeu a oração de Neemias. Neemias se colocou diante do rei, e o rei autorizou para que ele pudesse voltar à sua terra e reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias reconstrói o muro de Jerusalém em 52 dias, e todo o povo se alegrou, e esse é o contexto a qual eu acabei de ler. O povo se juntou como se fosse um povo só na praça, porque eles viram a mão do Senhor sobre eles. Todo esse trabalho empenhado por Neemias, eles conseguiam ver a mão do Senhor. Teve ali adversidade, teve ali pessoas que estavam contra. Sanbalate e Tobias conspiraram contra a obra do Senhor, contra a grande obra que o Senhor estava fazendo. Porque Neemias diz: essa obra não é minha, essa obra é do Senhor. E o Senhor foi por eles. E é esse Deus que nós viemos aqui essa noite celebrar. O Deus que está à frente de Israel, o Deus que está à frente do seu povo, o Deus que se fez carne e habitou no meio de nós, e nos estendeu a sua graça maravilhosa, para que hoje pudéssemos ter acesso a esse reino de graça e amor. E é isso que eu quero transmitir para você, que queremos transmitir para você. Tome posse dessa palavra. Deus está contigo aí onde você está. Deus está conosco aqui no templo. E Ele quer te abençoar. Ele é o nosso Pai, e como Pai, Ele quer o melhor para os seus filhos. Que você fique com essa reflexão inicial. Reconheça os grandes feitos do Senhor. Aqui Israel louvou ao Senhor, e eu e você também devemos louvar aquele que é digno de receber a nossa adoração. Amém? Vamos orar. Essa hora eu quero convidar o ministério de louvor
para estar se posicionando e que possamos da mesma forma louvar ao Senhor através das canções, através dos hinos, através dos salmos. E você aí na sua casa, que você possa se alegrar com a gente. Chame ao Senhor para a sua festa, meu amado. O nosso Deus é um Deus que gosta de festa, de alegria, lábios que confessam o nome do Senhor. Em nome de Jesus, vamos louvar através das canções. Vamos ter um momento de oração. Feche seus olhos. Convide o Espírito Santo, amado, para essa reunião. Como eu costumo dizer aqui, se não for a presença do Espírito Santo, em vão seria a nossa estada aqui. Em vão seria esse ajuntamento. Lá em Atos 2, eles estavam reunidos, até que veio o Espírito Santo sobre a vida deles, e encheu eles com poder e com a glória do Senhor. E aí já eram homens destemidos, homens que não tinham mais medo da morte, homens que pregavam com veemência a palavra do Senhor, porque o Espírito Santo estava sobre eles. Convide o Espírito Santo, meu amado. Você é mais que vencedor por meio de Cristo Jesus. Senhor Deus e Pai, graças te damos nessa noite tão especial. Aleluia. Glorificamos o teu santo nome, Pai, porque só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Fala conosco, ó Pai, essa noite. Fala com a sua igreja. Fala com aqueles, ó Pai, que não participam de nenhuma igreja, porque o Senhor veio para resgatar aquele que estava perdido, assim como resgatou o filho pródigo, assim como resgatou aqueles que estavam à margem, assim como o Senhor deu acesso aos gentios, e hoje pertencemos à herança da graça. Visita, Pai, essa casa, visita essa família, visita, Pai, aqueles que estão nos hospitais vendo essa mensagem. Derrama a graça, Pai, derrama do seu amor sobre nós, derrama sem medidas, ó Pai. Nós queremos ouvir a sua voz essa noite. Seja a sua voz falando através da palavra, através do louvor. Ministra as nossas vidas, Pai, com poder e autoridade, para que possamos continuar a sua obra, onde quer que estejamos, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor através das canções. Deus habita no meio dos louvores, no meio da adoração está o nosso Deus. Com alegria, amados, vamos louvar o Senhor, o nosso Deus. E essa canção, ela diz que nada nos separará, nada vai nos separar do amor de Deus, do laço desse grande amor que Ele fez por nós. E esse amor, ele é tão profundo, tão imenso, que ele nos envolve. Um amor que chega a constranger as nossas vidas, porque nós não somos merecedores. Mas mesmo assim, Ele nos amou e quer te abraçar, quer abraçar a sua igreja. Receba essa canção. Nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos separará dos laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É curioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida e os corações. Pai, que seu filho nos dê, um filho que por todos morreu, e nós derramamos
convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida e os corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida e os corações. Profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida e os corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida e os corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. É furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida e os corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos. Ele pode devolver a vida aos corações. Amém. Glória a Deus. Como é bom louvar ao Senhor. Traga a sua alegria, meu amado, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, para louvar ao Senhor. E essa canção, ela também é uma canção de celebração. Ela diz que não há outro igual ao Senhor. Não há outro igual a ti, Senhor. Jesus, Deus maravilhoso, grande e majestoso. Ele vai tecendo várias palavras de elogios ao Senhor. E ele fala, eu me rendo a ti. E é o que devemos fazer, humilharmos diante do Senhor, para que Ele nos exalte. E essa questão da exaltação não é estar acima das coisas, é reconhecer que Ele está acima, porque é o Senhor que exalta, é o Senhor que rebaixa. E essa canção ela diz isso, para sempre exaltado, para sempre adorado. Desde o início, Ele é o alfa, Ele é o ômega, o início e o fim. Tudo está nas mãos do Senhor, por isso cabe a nós louvar o nome dEle. Não há outro igual a ti. Deus maravilhoso, grande e majestoso, eu me rendo a ti. Tua graça nada se compara, amor sem palavras, sua vida deu por mim. Deus
Jesus, Deus maravilhoso, grande e majestoso, eu me rendo a ti. Sua graça nada se compara, amor sem palavras, sua vida deu por mim. Exaltado, pra sempre adorado, Senhor incomparável, não há outro igual a ti. Pra sempre entronizado, pra sempre louvado, Jesus, Senhor amado, não há outro igual a ti. Pra sempre exaltado, pra sempre adorado, Senhor incomparável, não há outro igual a ti. Pra sempre entronizado, pra sempre louvado, Jesus, Senhor amado, não há outro igual a ti. Aleluias! Glória a Deus! Como é bom louvar ao Senhor! Os confins da terra, mais profundo mar, nas alturas do céu, louvado é dentro dos corações, em meio a um clamor. Nasce essa canção que os povos cantam por toda a eternidade. Tu serás adorado de Deus, exaltado nas Senhor da criação, que Deus seja louvado. Desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas do céu, dos corações, em meio a um clamor, nasce essa canção
alturas do céu. Louvado Aleluias, por toda a eternidade será adorado o grande Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia, a sua fidelidade dura para sempre. E Ele reina sobre a nossa vida. Dele é o reino, dele é o poder, a honra e a glória para sempre. E essa canção ela diz isso. Tu reinas, Senhor, do trono dos céus. A criação se prostra aos seus pés. Em Isaías ele diz que o boi, o jumento, ele conhece a manjedoura do seu dono. Mas Israel, um povo eleito, escolhido, não reconhecia os feitos do Senhor sobre a vida dele. O que ele está querendo dizer aqui? Que a criação, ela louva ao Senhor. Mesmo a gente tendo isso como uma irracionalidade, ela louva os feitos do Senhor. E nós, como imagem e semelhança de Deus, quanto mais nós temos que reconhecer o reino dele sobre as nossas vidas. E essa canção diz isso: para sempre governará, o seu reino jamais passará. E nós ficamos maravilhados quando a presença dele enche as nossas vidas. Quando a fumaça enchia o templo, a casa, a glória do Senhor era manifesta. Que Ele encha a sua casa com a presença maravilhosa. Que Ele encha esse quarto de hospital. Que Ele encha esse ambiente de trabalho. Que Ele encha esse carro. Que Ele encha o seu coração com a presença maravilhosa e santa dEle. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Ele reina. Tu és muito
Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre um Deus que sabe me maravilhar. Aleluias. Grande é o Senhor. Receba, Senhor, o nosso louvor. E essa hora, você que está aí na sua casa, você que participa de alguma igreja que professou a sua fé publicamente, você sabe o compromisso de trazer à casa do Senhor o dízimo e as ofertas de amor, para que a obra do Senhor continue prosperando. Porque Jesus deixou uma grande missão para os seus 12 discípulos. E quando Jesus ele disse, ide, pregai e anunciai o Evangelho, isso está incluindo as nossas vidas. Talvez você não tenha entendido esse chamado, mas eu quero te falar que Jesus, ele não disse isso apenas para os discípulos que estavam ali presentes, porque a obra continuou. E a obra do Senhor não pode parar. Como eu disse lá em Neemias, estou fazendo uma grande obra e não posso parar. E a obra do Senhor, ela depende de recursos financeiros, porque nós temos um templo físico. Nós sabemos que o templo do Senhor é o nosso corpo. Somos templo do Espírito Santo, sim. Mas como carne, nós precisamos de um espaço para poder ter o ajuntamento a qual o Senhor também se agrada. Ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos estejam em união, compartilhando do amor, da graça de Deus. E esse lugar, ele tem as suas despesas fixas. Tem a conta de luz, a conta de água, tem as campanhas que nós fazemos para ajudar as pessoas que necessitam, que precisam do pão, não somente do alimento espiritual, mas também do alimento material. E esse é o trabalho da igreja. Então, meu amado, consagre o seu dízimo ao Senhor, porque Ele é fiel em acrescentar mais na sua vida. Isso não é uma troca que você está fazendo com Deus, mas Ele olha a minha e a sua fidelidade. Até o próprio Jesus diz que antes de você ir até o gasofilácio depositar a sua oferta de amor, acerte-se primeiro com o seu irmão. Eu poderia muito bem deixar isso de lado e falar para você trazer o seu dízimo, mas nós pregamos a palavra de Jesus na sua totalidade. Por isso, peça, se você tem pecados, acerte-se com o seu irmão, peça perdão ao Senhor e tenha o privilégio, amado, de ser o mantenedor da casa de Deus. Isso é um privilégio. Isso é um privilégio de estarmos contribuindo para a obra do Senhor. Faça isso. E você que está nos acompanhando, está em Dracena, você pode procurar a irmã Regiane. Você que está em Bernardes, pode procurar o irmão Leandro. E aqui no Vale do Sol você pode procurar eu, presbítero Renato, e o pastor Jackson. Também vai estar aparecendo aí na tela em algum lugar
a conta da igreja, para você que deseja fazer uma transferência bancária. Você que está nos assistindo, fala, eu desejo ofertar para a obra do Senhor, para que esse trabalho que eles estão fazendo continue, que tenha abençoado vidas e vidas, como temos testemunhado aqui. Você é livre. Se Deus tocou o seu coração, amado, faça isso, mas não faça com peso, não faça por obrigação, mas faça por amor à obra de Jesus. E você que conhece desse amor e dessa graça, saiba que ao passares pelas águas, ao passares pelo fogo, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Fiel é o nosso Deus. Nós vamos dizer isso nessa canção. Você que está aqui no templo, fique à vontade para trazer o seu dízimo e a sua oferta. Profundas águas, eu não me afogarei, não. Tu estarás comigo, tu estás comigo, tu és meu Deus, meu Senhor. Ele te conhece. Tu és meu Deus, o meu Senhor, a minha salvação. Oh, oh. Ele está contigo, declare. Ele te ama.
Eu sei, eu não abro mão de mim. Tu me amas. Eu sei, minha alma sabe bem. Amém. Ele nos ama. Glória a Deus. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Não somente aquilo que saiu dos nossos lábios, mas aquilo que saiu de cada coração aqui. Corações, ó Pai, que reconhece um Deus que está sobre as nossas vidas, que todo louvor e toda glória é devida somente a Ti, Senhor. Que suba diante de Ti como um aroma suave, como aquilo que o Senhor se agrada, e que a cada dia possamos assim alegrar mais e mais o Seu coração, porque a alegria do Senhor é o motivo da nossa força. Em nome de Jesus, amém. E agora que também quero de igual forma orar pelas crianças, por todas as crianças, porque o próprio Senhor Jesus disse: deixai vir a mim os pequeninos, porque deles pertence o reino dos céus. Você que é responsável por crianças, pai, mãe, tio, tia, avós, avós, e hoje, como dia dos pais, já ia me esquecendo. Dia dos pais, que o Senhor possa abençoar cada varão, cada pai,
cada homem responsável que tem encaminhado essas crianças para o melhor caminho, o caminho de Deus. O caminho de Deus é perfeito. Que o Senhor abençoe a sua vida, meu amado. Nós sabemos que o Dia dos Pais são todos os dias. Sabemos aí que há uma força do comércio em fomentar dias comemorativos para que haja um aquecimento na economia, né? Isso é fato. Mas de qualquer forma, feliz Dia dos Pais. Que Deus te abençoe, meu amado, te dê força para você caminhar nos caminhos de Jesus, ensinar o seu pequeno, ensinar a sua criança a fazer o mesmo. O provérbio diz: ensina a criança no caminho que deve andar, porque mesmo que ela cresça, ela não se apartará dele. Ensine a criança, meu amado. Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos, porque o Senhor é um Deus que tem olhado para as nossas vidas, com a sua graça tem nos alcançado. E essa hora, Deus, eu quero aqui orar pelas crianças espalhadas sobre a face da terra, esses pequeninos a qual o Senhor os convida para a sua mesa e não os exclui. E nós na sua igreja, Pai, fazemos o mesmo, o convidamos para o centro para que eles possam crescer, observando os princípios da palavra, crescendo em estatura e graça diante dos homens e diante do Senhor, sendo sal e luz onde eles colocarem a planta dos seus pés, sendo bênção onde eles estenderem a palma das suas mãos. Que eles sejam, ó Pai, luz, que eles sejam, ó Pai, motivo de alegria para as suas casas, e que a sua luz brilhe em cada vida dessa. Em nome de Jesus, amém. Amém, amada igreja. E essa é a hora da meditação da palavra. Pastor Jackson está em Dracena e nós continuaremos o trabalho aqui. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, possa me usar como um canal de bênção, como um vaso, ser um porta-voz do Senhor nessa noite para chegar aí onde você está. Que seja a palavra do Senhor ministrada ao seu coração e não a minha. E que o Senhor possa falar de igual forma como falou comigo, possa falar com o seu coração e encher a sua vida de esperança, encher o seu coração de entendimento daquilo que é a vontade dEle para a sua vida, e não do contrário, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no Salmo de número 34. Salmo de Davi, número 34. Você que está aí na sua casa com a sua espada de 2 gumes, como eu falei inicialmente, pode ser um tablet, pode ser um notebook, pode ser um smartphone, pode ser a Bíblia convencional. O que importa é o Espírito Santo falando ao seu coração. Não é a forma, mas sim o agir do Espírito Santo de Deus. A minha versão diz assim: louvai ao Senhor em todo o tempo. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou esse pobre e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os temem e o livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os filhos do leão necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, bem nenhum faltará. Vinde, meninos, ouvi-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer longos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faze o bem. Procure a paz e segue-a. Os olhos do Senhor
estão sobre os justos, os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para tirar da terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guardará todos os seus ossos, sem que sequer um deles se quebre. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confia será punido. Amém, amados? Essa é a palavra do Senhor, um salmo de Davi. Salmo atribuído a sua autoria a Davi. E a menção é: louvai ao Senhor, que é a reflexão que nós teremos hoje. Louvai ao Senhor. E esse era o lema de Davi. Esse era o estilo de vida de Davi. Se você observar esse salmo, ele fala: louvarei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Em algumas versões diz: estará em meus lábios o teu louvor. Tem uma canção que a gente canta também, que diz: em todo o tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. Aí o Marcelo faria uma segunda voz ali, né? Esse é o lema de Davi, o estilo de vida de Davi. Louvor, louvava ao Senhor continuamente. Louvarei o Senhor em todo o tempo. Davi, ele era um exímio tocador de harpa. E ele era músico, ele era um poeta, ele escrevia. Mas mais do que isso, amados, Davi era um adorador do Senhor. Ele não era apenas uma pessoa que estava envolvida com a arte, mas ele era um adorador, porque se você pegar na palavra de Deus, 1 Samuel, você vai ver que quando Davi tocava a sua harpa, demônio saía de Saul. Ele conseguia, através da música, através da harpa, expulsar demônios, espíritos malignos que estavam sobre a vida de Saul. É o mesmo que a gente aqui do Ministério de Louvor, o Renato começar a tocar o teclado aqui, e o Espírito Santo começar a ministrar o seu coração. O Marcelo começar a tocar guitarra, o Serginho o violão, o Edinho a bateria, o Tiagão o contrabaixo, a Claudineia começar a louvar, e o Espírito Santo começar a tocar a sua vida. Esse é o nosso papel aqui, amado, e esse era o estilo de vida de Davi, um adorador por excelência. Ele era um adorador, e Davi, ele nos convida nesse salmo para fazer o mesmo, para louvar ao Senhor. Ele fala: venham louvar ao Senhor comigo, e juntos faremos isso. Ele nos convida a fazer isso. Ele convida a sua igreja a fazer o mesmo. E esse salmo, assim como tantos outros, ele é um convite a adorar o Senhor, um convite a louvar ao Senhor. Eu quero fazer menção de um salmo aqui, amados, um salmo que eu gosto muito. São vários salmos que têm essa chamativa, que tem essa intenção de trazer o ouvinte a louvar ao Senhor. O salmo de número 50 são apenas 6 versículos. Você que está com a sua espada, fica com ela em mãos aí, que nós vamos explorar um pouco aí. Não feche a sua Bíblia. Salmo de 150, que também é o convite, fala assim, ó: louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som da trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai com tamborim e a dança, louvai com instrumentos de corda e órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Esse salmo, ele também é um convite à adoração, é um convite a louvar ao Senhor. Se você observar nesse salmo de número 150, todos os 6 versículos ele fala louvai. Todos os 6 versículos. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. 6 vezes ele diz, ele faz menção a isso.
Ele te convida para louvar ao Senhor, Ele me convida, assim como Davi fazia no Salmo de número 34. E eu te faço uma pergunta, você que me ouve, você consegue entender isso que Davi está fazendo? Você consegue entender esse convite do salmista Davi e de tantos outros na Bíblia? Você consegue entender essa expressão, louvar ao Senhor? Qual o sentido que você vê nessa palavra, nessa expressão, que dá tanta ênfase aqui, que Davi exorta a fazer isso? O porquê isso? Por que ele dá essa ênfase? Por que ele dá esse destaque? Eu pergunto, amados, pelo fato dessa expressão, dessa palavra, ela está relativamente ligada à igreja. Porque quando você fala às vezes louvor, as pessoas já fazem uma associação de músicos, pessoas tocando um instrumento, pessoas com um microfone na mão ou com um violãozinho, fazendo luau. Já faz essa semelhança, essa associação, talvez pelo fato da igreja ter se apropriado, assim como antigamente também se apropriaram dessa palavra, louvar ao Senhor. Mas essa expressão, amados, ela significa, quando você fala louvar, você está falando de elogios, algo louvável, algo admirável. Você está enaltecendo alguém, você está vangloriando a alguém. Essa é a expressão do louvor. No Salmo de número 150, tem a parte lá, o versículo 3, 4 e 5, que ele fala dos instrumentos, sim. Ele fala da trombeta, ele fala dos instrumentos de corda, com a dança. Mas no versículo de número 6 ele fala: todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Então não está somente ligada à música. É claro que a música, por ela mexer com as nossas emoções e ter essa facilidade de mexer com o nosso ser, ela é propícia a isso, a louvar ao nome do Senhor. É gostoso louvar ao nome do Senhor através da canção, mas a minha vida e a sua vida, ela tem que ser motivo de louvor diante do nosso Deus. Quais têm sido as suas atitudes diante do Senhor? Você tem motivos para louvar ao Senhor? E essa expressão eu me lembro enquanto na faculdade, enquanto banca avaliadora dos TCCs, monografias, usávamos essas expressões para trabalhos bem elaborados. Falava: você foi aprovado com louvor, com mérito, um trabalho admirável, é algo que é notável. Isso quer dizer louvor, algo que você admira. E é isso que o salmista Davi está falando aqui. Engrandecei ao Senhor comigo, enalteça o nome do Senhor. Quando você elogia alguém, quando você faz admiração a alguém, quando você enaltece alguém, foi porque esse alguém fez algo memorável, não é isso? Ou você tem elogiado alguém que te fez algo de mal, algo que te prejudicou. Por isso Davi, ele faz esse convite, porque Deus, amados, Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Deus é bom. Por isso Davi nos convida a isso. Ele reconheceu através desse salmo. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, de eternidade em eternidade. Ele está no controle de toda a situação. Engrandeça o nome do Senhor comigo, diz Davi. Por essa mesma lógica que eu falei, Davi louvava ao Senhor, porque grandes são a sua misericórdia sobre ele e sobre as nossas vidas. Eu vou falando aqui, amados, mas eu sei que há vários níveis de entendimento do outro lado. Tem pessoas que estão tomando leitinho, tem pessoas que já estão aí na papinha, pessoas que já estão comendo alimento sólido, mas essa palavra de Deus, ela é dirigida pelo Espírito Santo. Talvez você que já tenha um entendimento, né, disso que eu estou falando, talvez não seja muita novidade,
mas é o Espírito Santo que fala ao meu e ao seu coração. É Ele que traz a revelação da palavra de Deus. E mesmo sabendo disso, talvez você não tenha um entendimento muito claro disso que eu estou falando para você, do que eu estou tentando transmitir através disso que Davi está falando, através desse salmo. E como eu tenho dito por algumas vezes aqui, a palavra do Senhor, ela tem que ser uma palavra que deve trazer vida àqueles que estão ouvindo, deve trazer a unção do Espírito Santo. Essas passagens bíblicas, ela tem um contexto, ela tem situações vividas, e onde há vida, amados, há sentimentos, há emoção, há alma, por vezes sentimentos positivos, alegria, felicidade, gratidão, esperança, amor, e por vezes sentimentos negativos, temor, angústia, medo, ira, frustração, humilhação. Por isso eu reitero e continuo falando toda vez aqui, a palavra do Senhor, ela deve ser lida observando o seu contexto, observando o que Deus está querendo falar comigo, está querendo falar com você, e não do contrário, não aquilo que eu quero falar para Deus, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável sobre as nossas vidas. E quando eu falo, amados, na questão de você se aprofundar na palavra, de conhecer o contexto, não entenda isso como um conhecimento acadêmico, que você precisa ir para uma faculdade, que você precisa fazer. Não é isso que eu estou falando aqui. Porque o próprio Paulo, se você pegar lá em 2 Coríntios 3:6, ele fala que Cristo, ele nos capacitou para uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque é o Espírito que fala ao meu e ao seu coração. Por isso, abra o seu coração e deixa o Espírito Santo falar. Deixa ele ministrar a sua vida, não da letra, não do entendimento humano. Quantas pessoas já leram a Bíblia de capa a capa, mas não conseguiram entender, porque não foi movida por fé, não foi o Espírito Santo que trouxe a revelação. E como eu falei, a questão contextual, que havia sentimentos envolvidos em cada contexto, nesse contexto de Davi, para compreendermos a motivação de Davi para escrever esses salmos, nós temos que ir no livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel, são 31 capítulos. É claro que nós não teremos tempo hábil aqui para fazer a leitura. Eu fiz a leitura, já fiz várias vezes. E te convido a fazer, você vai se apaixonar, amados. Livro de 1 Samuel. Depois você escreve aí nos comentários e fala aí o que você achou do livro de 1 Samuel. Mas esse contexto de Davi, ele está relacionado lá com 1 Samuel. E como eu falei, havia vida ali. Havia ali sentimentos, por ora, sentimentos negativos. Davi, ele estava temeroso, ele estava angustiado. Davi, ele estava sendo perseguido por Saul, porque Saul procurava a todo custo matar a Davi. Davi, como eu falei, um exímio tocador de flauta. Davi, ele foi ungido pelo profeta Samuel, e Deus já estava começando o trabalho sobre Davi, porque Samuel ungiu a Davi como um rei, mesmo antes dele assumir o trono. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus, se apartou de Saul, porque Saul começou a ir por outros caminhos. Ele abandonou os caminhos do Senhor, aquele a qual o povo clamou e falou assim: nós queremos um rei, porque todas as outras nações, Ebenezer, têm um rei. Nós também queremos um rei. Eles têm um rei, porque nós não podemos ter um rei também, queremos ser igual a eles. E desprezaram a descendência de Samuel, porque os filhos de Samuel seriam sucessores ali, Joel e Abias, mas eles também não andaram nos caminhos do Senhor, assim como andou Samuel. Então o povo começou a clamar: queremos um rei, queremos um rei. E Saul foi o rei de Israel. E Saul era notório
que Deus estava sobre a vida de Davi. Saul começou a observar isso. Inicialmente era apenas um tocador de harpas que tirava os demônios de sobre a sua vida, inicialmente. Mas depois ele começou a ver Deus crescendo na vida de Davi. Davi obtinha êxito nas batalhas, e todo Israel começou a observar isso. E quando Davi voltava das batalhas, quando Israel voltava da batalha, as mulheres começavam a clamar: Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. E Saul, quando ouviu aquilo, ficou furioso e falou: esse homem será o próximo rei de Israel, eu não posso deixar isso acontecer. E Saul procurou por 2 vezes cravar ele com uma lança na parede, mas Davi se esquivou e fugiu. Amados, esse era o contexto que Davi estava passando ali. Havia sentimentos ali. Quando eu leio a Bíblia, eu tento me colocar na situação, ali no meio da multidão, espiando Jesus, para entender o ambiente. E Davi estava nessa situação. Davi, ele foge da presença de Saul, e ele vai até o rei de Gate, uma cidadezinha um reinado que existia, que era povos inimigos ali, o rei Aquis. E ele chega até o rei Aquis e tenta se infiltrar ali no meio daquele reinado, porque Saul procurava matá-lo. Mas, amados, como Deus estava sobre a vida de Davi, era notório o que Deus fazia. E o rei Aquis já tinha notícias sobre Davi. O rei Aquis disse assim: mas não é esse que o povo está cantarolando? Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Quando Davi ouviu isso da boca do rei Aquis, ele ficou muito temeroso. Então Davi, você imagina, Davi entre a cruz e a espada. Saul procurava a sua vida, e o rei Aquis, sabendo de tudo isso, a qual estava sobre a vida de Davi. Davi, nessa hora, ele se faz de louco. Ele começa a babar, começa a arranhar os portões, começa a falar palavra desvaneio, começa a ter um surto de loucura. Então o rei Aquis o expulsa da sua presença e fala assim: ó, eu já tenho tantos loucos aqui comigo, para que me serviria mais um? E esse é o contexto a qual Davi escreve esse salmo. Esse é o contexto, porque o Senhor viu graça nele e conseguiu sair da presença do rei Aquis, e escreve esse salmo: louvarei o Senhor a todo tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca, nos meus lábios. E para nossa meditação, amados, baseado nesse contexto a qual eu falei para vocês que estão me ouvindo, eu quero abordar aqui algumas expressões chaves ditas por Davi nesse Salmo de número 34, que ele frisa por algumas vezes. Quando você está conversando com alguém, ou quando você ouve uma música, ou alguém transmitindo alguma mensagem e começa a frisar muitas vezes as palavras, a questão está ali. A pessoa está gritando: é isso que eu quero falar. E Davi, no seu salmo, ele frisa algumas palavras por algumas vezes. E nós estudaremos essas palavras que Davi utilizou para que possamos ter o entendimento e que Deus possa abençoar a sua vida e a minha vida através dessas expressões utilizadas por Davi. No Salmo de número 34, amados, por 3 vezes Davi ele utiliza a expressão buscar e clamar. Salmo de número 34, você que está com a sua Bíblia aí, ele diz no versículo de número 4: busquei ao Senhor e ele respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Versículo de número 10: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, nenhum bem lhe faltará. Versículo de número 14: aparta-te do mal e fazem o bem, busque a paz ou procure a paz em algumas versões e segue-a. E ele usa a expressão clamor também por 3 vezes.
no versículo de número 6. Clamou esse pobre ao Senhor, e o Senhor o ouviu e salvou de todas as suas angústias. Versículo de número 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Versículo de número 17. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Percebam aqui, amados, como Davi, ele frisa essas palavras, querendo falar às nossas vidas, buscar e clamar. Buscar no sentido de procurar, clamar no sentido de suplicar, pedir, rogar. Aqueles que clamam e que buscam ao Senhor. E ele fala lá nesses versículos. Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o coração. Lucas 11:9, Evangelho de Lucas. Jesus, após ele ensinar os seus discípulos a oração do Pai Nosso, Jesus ele fala assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, porque qualquer que pede recebe, e quem busca acha. E é o que Davi está frisando ali. Aqueles que buscam o Senhor, aqueles que clamam ao Senhor, aqueles que suplicam o favor do Senhor. Você tem motivos para louvar ao Senhor? Você tem buscado ao Senhor? Você tem clamado ao Senhor? Amados, e nesse mesmo livro de 1 Samuel, a qual eu falei da contextualização, esse sentimento que estava envolvido ali naquele momento, através da vida de Davi, se você pegar no capítulo de número 1, lembra que eu falei da lição de casa, né? Você vai ler, depois vai comentar sobre esse livro. Tem uma situação no capítulo de número 1, a qual narra ali a vida de uma mulher que também buscou e clamou ao Senhor continuamente. E o seu estado emocional ali, os seus sentimentos era de angústia, era de humilhação. Ela subia com seu marido todos os anos ao Senhor para adorar ao Senhor, para entregar sacrifícios ao Senhor. Subia ela e seu marido Eucana, e ela era constantemente afrontada e humilhada pela sua rival Penina, porque não podia ter filhos. Mas ela não deixava de adorar o Deus vivo. Todo ano ela buscava, a Bíblia ela não vai dizer o tempo, mas ela faz a menção de anualmente subiam ao templo para adorar e sacrificar ao Senhor. E quando a gente fala em adorar, amados, é diferente de louvar. Quando a gente fala em adorar, a gente está adorando por aquilo que Deus é, e não por aquilo que Ele pode fazer. Você entende isso? Ela não tinha ainda recebido a graça, e o próprio livro de Samuel, você vai ler, que fala que o Senhor tinha cerrado a madre. E ela mesmo assim continuou buscando ao Senhor, buscando o favor do Senhor na sua vida. Ela buscou, ela clamou, ela foi humilhada, ela foi tida como embriagada pelo sacerdote Eli e os seus filhos Hofni e Finéias. Essa mulher está bêbada, aparte-te do mosto, do vinho. E ela fala: meu Senhor, eu não bebo. E a sua serva está aflita, amargurada de espírito. Quantas pessoas, amados e amadas, estão me ouvindo e estão com o espírito amargurado, angustiadas, feridas na alma emocionalmente? E Ana buscou a face do Senhor. Ela clamou, ela orou. E é tão fantástico, amado, que o exemplo de Ana, ela tem servido para ministério em igrejas. Tamanha é a fé dessa mulher. Aqui na igreja a gente tem o ministério que as mulheres colocaram por nome Ministério Ana. Não que elas rogam por Ana, tá? O ministério chama Ana por conta da fé de Ana.
rogam ao Senhor Jesus, mas motivado pela fé dessa mulher, que mesmo com a situação negativa, ela ainda via motivo para adorar ao Senhor. E a gente vê que ela recebe a graça de Deus. Se você for no capítulo de número 2 de 1 Samuel, você vai ver o cântico de Ana. Ela fala: minha alma engrandece ao Senhor, aleluia, porque grandes coisas me tem feito. Ana louvou ao Senhor, assim como Davi. Ela buscou ao Senhor, ela clamou ao Senhor. E trazendo isso para a nossa realidade, talvez você esteja passando por uma situação em que os sentimentos também são negativos. Os dias são maus. Tem chegado à porta da sua casa até a morte. E você talvez não vê motivo para louvar ao Senhor. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu amado. Só o fato de você estar vivo já é motivo para você louvar ao nome do Senhor. O Salmo de número 150, a qual eu falei, ele diz, no versículo de número 6, todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A vida é dele, amados, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia. A vida é dele. Ele permitiu a mim, ao Renato, ao pessoal que está aqui, ser mordomos dessa graça. Mas a vida voltará. Do pó viemos, ao pó voltaremos, e o Espírito volta para Deus. Então você que me ouve, tenha isso, meu amado, que o Espírito Santo revele isso ao seu coração. A vida não é sua, a vida não é minha. Quando eu me coloco aqui, amados, eu me coloco como um porta-voz do Senhor. Fala: Senhor, o que o Renato pode falar, se não for o seu Espírito Santo? Eu nem pisaria aqui se não fosse a vontade de Deus. Eu me coloquei de joelhos, e o Senhor falou: ó, essa é a palavra que eu quero que leve para a minha igreja, não é aquilo que eu quero falar. Eu poderia muito bem trazer uma coisa bacaninha aqui, que todo mundo daria glória a Deus, aleluia, mas a gente sabe que o mundo lá fora não é assim. O mundo não é assim, não é um castelo colorido. No mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo. Eu estarei contigo ao passares pelas águas, ao passares pelo fogo, serei contigo. Busque ao Senhor, clame ao Senhor, como fez Ana, como fez Davi. E amados, busque, clame e confie no Senhor. Não basta só clamar, não basta só buscar, nós temos que ter confiança. Volte lá no Salmo de número 34, ele também frisa essa expressão. Salmo de número 34, ele fala por 2 vezes confiar. Versículos de número 8 e 22, versículo de número 8. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado ou feliz o homem que nele confia. Versículo de número 22. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será punido. Você tem clamado ao Senhor, você tem suplicado ao Senhor, você tem buscado a face do Senhor, mas você tem a confiança. Quando a gente fala em confiar, amado, a gente já entra no âmbito da fé, porque a fé é a prova das coisas que não se veem, mas se esperam. É difícil confiar, é difícil ter fé, mas a fé é aquilo que o Senhor espera da minha e da sua vida, porque se não tiver a fé, aquilo que a gente pode ver, que a gente pode mensurar, visualizar, não é fé. O Salmo de número 125 diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor, esses são inabaláveis. Você tem clamado, buscado, e a sua confiança está no Senhor? Provérbios 3:5.
Fala, confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no seu próprio entendimento. Conseguiram entender o que Salomão está falando aqui? Que nós devemos confiar no Senhor e não estribar naquilo que a gente acha que conhece, no nosso entendimento, no nosso conhecimento. Ele está falando assim, ó, tudo que você sabe, Renato, deixe de lado e confie no Senhor, porque agora você vai começar a entrar no âmbito da fé. Espere no Senhor. Você tem clamado? Você que está me ouvindo? Você tem buscado? Há quanto tempo você tem buscado o milagre ou a bênção do Senhor? Há 10 anos? Há 20 anos? Mas confie no Senhor, espere no Senhor, porque Ele está gerando, amados. Tudo é no tempo dEle, tudo é no momento dEle. E nós sabemos que tudo aquilo que o Senhor faz é bom. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não somente as coisas positivas, mas as negativas também, é para glorificar o nome dEle. Ah, por que Ele é cego? Ebenezer pregou na terça-feira aqui, eu estava lá de casa, viu, Ebenezer? Dando uns glória lá. Por que Ele é cego? Foi o pai que pecou? Foi o antepassado? Não. Essa cegueira, até ela veio para glorificar o nome do Senhor. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Você tem buscado ao Senhor? Tem confiado no Senhor? Você tem confiado nele? Onde está a sua confiança? Onde está? Você tem sido perseverante? O Salmo de número 126 diz que aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria voltarão trazendo os seus molhos, seus feixes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, ele diz lá. Quando o Senhor restaurou a sorte do seu povo, era como um sonho. Você tem sonhos? Deposite aos pés do Senhor, clame a Ele, busque nele e confie no Senhor, porque só dessa forma, meu amado, Ele vai ouvir a sua oração. Isso é sério que eu estou falando. Você busca, você clama. Se você confia, Ele vai ouvir o seu clamor, Ele vai inclinar o ouvido ao seu clamor. Salmo de número 40. Clamei ao Senhor, coloquei a minha petição diante dEle, e Ele ouviu o meu grito de socorro. Perto está o Senhor do que o temem. Ele ouvirá o seu clamor. E no Salmo de número 34, ele também usa por 3 vezes essa expressão, ouvir. Salmo de número 34, versículo 6, versículo 15 e versículo 17. Versículo 6 diz: clamou esse pobre e o Senhor o ouviu e salvou de todas as suas angústias. Versículo 15: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Versículo de número 17: os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Aleluia! Você tem confiado no Senhor? Se a sua confiança está no Senhor, meu amado, Ele vai inclinar os ouvidos ao seu clamor. Creia nele e tudo Ele fará. Jeremias, profeta Jeremias 29:12, ele fala assim, ó: então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Essa aqui é uma continuação da qual eu falei lá: buscar-me-eis e me achareis de quando me buscares de todo o coração. Eu os ouvirei. Ele não dorme, meu amado. Muita gente acha que Deus, assim como quando Moisés sobe ao monte e demora a voltar, fala: o Senhor está demorando, vamos construir um Deus para nos representar. Assim como o povo pediu a Saul,
Eu não sei qual que é a inquietação do povo de sempre estar querendo alguém para poder representar ou tirar suas culpas, os seus pecados. Jesus fez isso por nós. Ele fez maldição em nosso lugar, mas aqui ele fala que o guarda de Israel, ele não dorme. Salmo de número 121, ele fala: eu elevei os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? Virá do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o meu pé. Aquele que me guarda não dormitará, não tosquenejará. Essa expressão até é meio estranha, né? Tosquenejará. Não cochilará. O Senhor não cochila. Ele está olhando para a minha vida, Ele está olhando para você. Talvez você ache que a bênção ou o milagre do Senhor não tenha acontecido. O Senhor me esqueceu. Olha o que Ele está falando no Salmo de número 121. O guarda de Israel não dorme nem cochila. Enquanto você dorme, meu amado, Ele está pelejando por você. Ele está pelejando por mim. Aleluia. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus ao qual eu tenho convicção no meu coração, que está sobre a minha vida, que está sobre a vida do seu povo, daqueles que confiam nele e permanecem inabaláveis. Busque ao Senhor, clame ao Senhor, confie no Senhor e Ele inclinará os ouvidos ao seu favor. O que te impede, meu amado, de louvar ao Senhor nessa noite, assim como Davi louvou, assim como Ana louvou, o que te impede? Talvez a natureza do velho homem, a natureza de Adão, na minha e na sua vida, tem trazido essas marcas do passado, e muitas vezes ficamos presos lá no passado, patinando no lamaçal. Falei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, como se fosse uma areia movediça. Você não consegue sair daquela herança do passado. Você está preso ali e você não se acha justo de louvar ao Senhor, de adorar ao Senhor, por conta dessas lembranças. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu amado: se você entregar essa noite a sua vida para Jesus, Ele vai justificar a sua vida. Ele é a nossa justiça. Naquela cruz, Ele justificou as nossas vidas. Aquele sangue derramado clamou justiça pela minha e pela sua vida. Ele te faz justo. Talvez você não tenha louvado ao Senhor por essas marcas do passado, essas lembranças que estão na sua mente. Mas Ele é a nossa justiça. Olha lá no Salmo de número 34, quantas vezes ele usa essa expressão. Hoje estamos usando bastante a Bíblia, né? É bom usar a Bíblia, a espada. Ele fala, por 4 vezes ele fala justos. Versículos de número 15, 17, 19 e 21. Versículo de número 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Versículo de número 17. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Versículo de número 19. Muitas são as aflições dos justos, mas de todas o Senhor os livra. Versículo de número 21. A malícia matará o ímpio, e os que odeiam os justos serão punidos. Você se acha justo, meu amado? Você se acha justo na presença do Senhor? Toma posse disso que eu falei para você. Você foi justificado por Cristo naquela cruz. Você não deve ficar mais se questionando sobre as coisas do passado, a herança do velho homem. Por um homem entrou o pecado no mundo, por Adão. Por outro o pecado saiu, por Jesus Cristo. Ele te faz justo. E eu te faço esse convite nessa noite. Você que por esse motivo em especial, se esse é o motivo de você não ter condições de louvar ao Senhor, de elogiar, de enaltecer, de engrandecer, de adorar o nome dele, para você que eu estou falando,
Você até mesmo que participou de alguma igreja, está afastado, por falar desviado, né? Está afastado da igreja. Venha, meu amado. Jesus está te chamando. Venha enquanto há tempo. Você que não conhece dessa graça, eu te convido a fazer essa oração. Ele fala que justo é aquele que foi remido pelo sacrifício de Jesus. Não existe outra justiça. Ele é a nossa justiça. Aleluia. E eu te convido para fazer essa oração, para que você receba Jesus na sua vida e seja justificado, e essas lembranças do passado que te impedem de louvar o nome dele, fique lá no poço do esquecimento, seja entulhado nos poços. E aí, meu amado, você, como Davi, vai ter motivo de falar assim, ó: louvarei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente em meus lábios. Os justos, os mansos, ouvirão e se alegrarão. Aí você vai olhar para alguém que está do seu lado e vai ter a alegria de falar assim para ele: venha engrandecer o Senhor comigo. E todos juntos, a uma, engrandecemos o teu glorioso nome. Aleluia. Glória a Deus. É isso que Jesus está falando com as nossas vidas, está nos convidando. Você que se acha fora da graça, meu amado, você que olha para as pessoas indo para a igreja e fala: ó, aquelas pessoas são dignas, elas são justas em louvar o Senhor, mas eu não. Deixa eu falar uma coisa para você. Em João 3,17, Jesus fala que ele não veio para trazer condenação ao mundo. Ele veio para salvar aquilo que estava perdido. Ele está te chamando. Ele está te chamando para a mesa. Venha como você está. Como você está, meu amado. Não vai querer acertar a sua situação. Eu ouço muitas pessoas falando isso. Primeiro eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, Não, amado, venha do jeito que você está. Que Ele vai quebrar o vaso se necessário. Ele vai moldar o vaso e vai fazer conforme a vontade dEle. Aleluia. E Ele vai te encher com o Espírito Santo, e você vai falar: não mais eu, mas Cristo em mim. Assim como em Atos 2, aquela casa se encheu da glória do Senhor, e não era mais aqueles homens que respondiam, mas o Espírito Santo que agia na vida da igreja. E por isso a igreja cresceu, meu amado, não foi por outra razão. Você acha que aqueles homens ameaçados de morte, eles continuariam esse trabalho? Eles abandonariam. Pedro, ele foi crucificado de ponta cabeça, já falamos aqui por algumas vezes, mas esse mesmo Pedro, quando ele não tinha ainda o entendimento, quando ele não tinha o Espírito Santo sobre a vida dele, ele correu, ele fugiu. Quando questionaram que ele era parecido com Jesus, ele negou Cristo por 3 vezes, mas quando ele recebeu o Espírito Santo, ele foi uma nova criatura. Você consegue entender isso? Abra seu coração, que o Espírito Santo quer ministrar a sua vida. Ele quer falar com você. Ele quer transformar a sua vida. Jesus quer te dar uma veste de louvor. Ele quer colocar um anel no seu dedo e falar: filho, senta na minha mesa, senta comigo, eu sou contigo. Ele te chama, Ele me chama. Jesus chorou, meu amado, por mim e por você. Quando eu começo a falar de Jesus e daquilo que Ele fez pela minha vida naquela cruz, não tem como você não ficar indiferente, porque aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, mas Ele tomou sobre si as nossas dores. Clame ao Senhor, meu amado, busque ao Senhor,
Confie no Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele. Crê nele. E tudo fará. E você, assim como eu disse, terá motivos para louvar ao Senhor. Assim como Davi teve motivo. Assim como Ana louvou. Assim como homens e mulheres, na palavra do Senhor, louvaram ao Senhor. Assim como homens, mulheres, crianças têm louvado ao Senhor nos dias de hoje. Eu sei que talvez eu tenha estendido aqui um pouco, mas deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Esse tempo de pandemia, amados, muita gente está tirando lições extraordinárias daquilo que Deus está fazendo. Eu posso falar por mim, meu amado, o que era a vida do homem, como estava a vida do homem antes da pandemia, qual era a preocupação do homem? Era futebol? Que mais? Novela? Coisas que ocupam a nossa mente. Eu gosto de futebol, tá? Entenda o que eu estou falando. Mas a vida do homem estava amarrada a isso. Os comentários, as rodinhas, as conversas, não tinha Jesus. Só tinha as coisas triviais, as coisas paralelas. Nós podemos sim falar sobre futebol. Eu torço aí para o melhor time do Brasil. Não vou falar. Mas esse era o contexto. As pessoas correndo atrás dos famosos. Ah, é porque a fulana se veste assim, e porque agora a fulana está fazendo isso, está dançando, está usando essa roupa. Consegue entender onde o mundo estava amarrado, preso? E esse amor e essa graça jogada de lado. Ah, quando tiver um tempo eu vou lá na igreja. Quando tiver um tempo eu vou louvar ao Senhor, eu vou adorar ao Senhor. Tem ensinado muito. A gente consegue ver a fragilidade do ser humano, amados. De Janeira, minha amada. Qual é a minha força? Qual é a força de um comedor de arroz e feijão, assim como nós? Para os homens se curvarem diante deles e ficarem adorando e as suas mentes estarem totalmente ligadas àquilo o dia inteiro, deixando o Rei da Glória de lado, aquele que é dono de todo louvor, de toda glória e toda adoração. Se você não tem entendido, amado, se você não parou para fazer esse tipo de reflexão, eu te convido a fazer isso. O Rei está voltando. O Rei está voltando. E Ele quer que você esteja no centro da vontade dEle. Não entenda esse meu discurso como que nós não podemos fazer as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas primeiro o reino de Deus, amados. Buscai primeiro o reino de Deus. Essa é a procura, é a busca de todo cristão. O reino de Deus e a sua justiça. Eu quero deixar essa palavra para você que me ouve. Depois encarecidamente eu peço para vocês, amados, continue essa leitura. Faz novamente uma reflexão desse Salmo de número 34. Pegue lá o Salmo 150, a qual eu também fiz uma meditação aqui. Usei para fazer essa narrativa. O livro de 1 Samuel, amados, excelente livro. Pegue ali, lê primeiro, depois vai para o 2 Samuel, muito bom também. Ali já vai estar na parte do reinado de Davi, né? Mas 1 Samuel, você vai ver como Deus preparou tudo, mesmo o homem tentando frustrar. Saiba que os planos do Senhor jamais podem ser frustrados. Leia, depois você coloca aí no comentário o que Deus falou sobre a sua vida. E eu quero deixar essa reflexão para você. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? E como de costume, de protocolo, nós iremos fazer as orações, tá? Nós queremos orar ao Senhor porque nós cremos que Ele é poderoso para fazer abundantemente mais
daquilo que pedimos ou pensamos pelo poder da fé que há dentro de cada coração. Vamos ter nessa hora, amados, vamos exercitar a nossa fé, vamos orar. A Creuza Batara pede pela sua vida e pela sua família. Andréia Jesus, a irmã Andréia, pede oração por todos os doentes, necessitados, idosos, órfãos, crianças. E Andréia também pede pelas igrejas, a igreja de Bernardes, de Dracena, do Vale do Sol, e agradece a Deus por tudo. Solange Gabriel pede oração pela sua família, em especial por Terezinha Pereira, e Adriana por José Heitor. Bianca, nossa irmã Bianca de Zarro, pede por sua saúde e pelo seu casamento e trabalho. Estaremos orando. Nossa irmã Silvana, que pertence aqui ao Ministério Ana, amada do Senhor, pede oração por sua família, por fortalecimento espiritual, pela sua saúde, e agradece a Deus pelas bênçãos recebidas. Esses são os pedidos. Vamos orar, feche seus olhos. Vamos exercitar aí a nossa fé, vamos unir a nossa fé e clamar aquele que tudo pode e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Senhor, graças te damos nessa noite tão especial. Obrigado a Deus pela sua presença, pelo teu Santo Espírito que fala aos nossos corações. És bem-vindo aqui nesse lugar, Santo Espírito. Nós colocamos, ó Pai, cada pedido de oração aos pés da sua cruz. Nós colocamos, ó Pai, depositamos, assim como Ana clamou, buscou, perseverou, e o Senhor ouviu a sua oração. Ouça a oração do seu povo que clama nessa hora, Pai. Muitos, ó Deus, que estão clamando pelas suas famílias, famílias, ó Deus, que por vezes, ó Pai, entram em conflitos, entram, ó Pai, em batalha entre os próprios membros familiares. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor seja, Pai, o pilar principal dessa casa. Derrama da sua graça, do seu amor, derrama, Pai, da sua presença, para que eles possam, ó Deus, entender que o Senhor é o autor de toda a família, e esse procedimento não vem do Senhor. Que o Senhor possa, Pai, dar força aos varões, às varoas, possa estar, ó Deus, colocando brilho nos seus olhos, para que possam meditar na sua palavra e trazer isso para dentro dos seus lares, para que seja um lar santificado e consagrado ao Senhor. E toda contenda, toda discussão vai sair. Em nome de Jesus, olha, Pai, para aqueles que estão pedindo por saúde. Saúde, ó Pai, física, saúde espiritual. Muitos, ó Pai, estão enfermos em hospitais, estão acamados em leitos de hospitais. Muitos, ó Deus, presos, ó Deus, espiritualmente, com marcas do passado. Muitos ansiosos por aquilo que ainda nem aconteceu. Ser o bálsamo, ó Pai, dessas vidas, curando cada uma em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, ser com aqueles, ó Deus, que estão nas frentes de batalhas, os médicos, ó Deus, enfermeiros, aqueles, ó Deus, que estão lidando diretamente com essa Covid-19, que o Senhor possa revestir a vida dele com o sangue de Jesus, Pai. Proteja-os, ó Pai, os guarda, os livra de todo mal. Abençoa, Senhor Deus, a vida daqueles, ó Pai, que estão tendo dificuldades, ó Pai, em encontrar oportunidade profissional. Aqueles, ó Deus, que estão afastados dos seus trabalhos. Aqueles, ó Deus, que perderam os seus trabalhos. Aqueles que são empresários, ó Deus, está vendo o seu negócio ruir. Estão desesperados, porque além das suas casas, eles ainda provê e dá emprego para outras pessoas. Olha para essas vidas, Pai, fortaleça-os na força do seu poder. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, a vida dos governantes, a vida do presidente dessa nação, a vida, Pai, de todos os líderes espalhados sobre a face da terra, que eles tenham, Pai, o Senhor como motivador das suas decisões, que eles possam, ó Pai, ver nesse tempo que a sua mão é aquela que pode fazer todas as coisas,
E sem o Senhor nós não podemos nada fazer. Em nome de Jesus, abençoa toda a igreja da face da terra, igrejas sérias que têm pregado a sua palavra, não têm negociado o seu evangelho, têm ido à frente, ó Pai, têm se colocado assim como aqueles discípulos impelidos pelo Espírito Santo, têm pregado a sua verdade. Continuem assim essas igrejas, Pai, fortaleça cada liderança, aqui do Vale do Sol, a vida do pastor Jackson, a vida dos presbíteros, a minha vida, a vida do Ebenezer, do Jonatas, da Celinha, a vida da irmã Beth, de todos os diáconos. Fortaleça-os, ó Pai, na força do seu poder, revista-os com poder e autoridade no Espírito Santo, que ao colocarem as suas mãos sobre o enfermo, seja curado, seja sarado. Ao orarem por causas tidas como irreversíveis, que o Senhor se manifeste a sua glória, Pai, e que seu nome seja glorificado através dessas vidas. Nós te agradecemos, pedimos a sua bênção, a sua paz sobre Israel, sobre o seu povo que se chama pelo seu nome, sobre as nossas vidas, sobre a sua igreja, em nome de Jesus, amém. Receba a bênção do Senhor, você que está aí na sua casa, que a graça e a paz do nosso Deus e Pai, que o amor de Jesus Cristo, o Filho, e que as consolações do Espírito Santo, do doce Espírito, seja sobre a sua vida hoje, amanhã e por todo sempre, em nome de Jesus. Fique em paz e que Deus te abençoe.